Muito boa tarde a todos. Não poderia deixar de começar por agradecer ao excelentíssimo senhor professor doutor. É uma satisfação ter aquele conhecimento que nos foi dado. Não, mas penso, não é de modo algum que eu costumo dizer. Peço desculpa. Bom, muito agradeço ao excelentíssimo senhor professor doutor Martim Vicente Rodrigues o convite que muito me honra para estar presente nesta Assembleia de Investigadores do Centro de Investigação professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, de quem tive o prazer e o privilégio de ser aluno, para vos falar da vida e obra do arquiteto Raulino. Muito agradeço o vosso interesse por esta conferência aqui, presencialmente, nos espaços do Conselho, mas também à distância. Não poderia deixar, se me permitem, um agradecimento muito especial ao Sr. Professor Dr. Vítor Serrão, por quem tenho a maior estima e admiração, e também para os colegas que tive a oportunidade de ver ali há pouco, que nos estão a seguir online, nomeadamente, desde logo, a Sra. Professora Doutora Fátima Reis, de quem tive o prazer e a honra de ser a minha arguente de tese de doutoramento na Universidade de Alcalá, também aos meus colegas de ensino na Universidade Autónoma de Lisboa, investigadores deste notável centro de investigação, as senhoras professoras doutoras Sandra Patrício e Mónica Frandi Ferreira. Bom, uma brevíssima nota, há pouco tinha estado a falar nesse sentido com o senhor professor Dr. Vítor Serrão, para dizer que eu tenho trabalhado, sobretudo, portanto, a minha área de trabalho e de investigação são os arquivos privados de arquitetos e, nesse sentido, tenho trabalhado bastante esses acervos, nomeadamente dos arquitetos José Luís Monteiro, Francisco Elo Amaral e Cassiano Branco, potenciando a minha condição de colaborador do Arquivo Municipal de Lisboa, exatamente onde estes arquivos privados de arquitetura se encontram. Já o caso de Raulino, que hoje aqui vos trago, é um amor tardio, mas bastante sólido, por um arquiteto que me despertou a atenção, sobretudo, desde logo pelo seu percurso, quase diria contra a natura, portanto, numa altura em que Roma e Paris, de facto, eram os destinos naturais para todos aqueles que queriam desenvolver os seus estudos fora de Portugal. Bom, de facto, Raulino, como vos irei demonstrar, tem um percurso absolutamente singular e depois também uma questão muito prática de este arquivo de arquitetura se encontrar integralmente online, digitalizado, na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian. Reforço que não sou, de modo algum, um especialista em Raulino, mas um mero interessado pelo mesmo, pelas razões a que aludi. Naturalmente, quando falamos de especialistas, e sim é incontornável referir, entre outros, Paulo Pereira, cuja tese de doutoramento defendida em 2013, se centra também na vida e obra deste arquiteto e é uma absoluta referência. Bom, esta conferência encontra-se estruturada em duas partes. Na primeira vou apresentar de forma absolutamente sumária, quase telegráfica, o espólio de Raulino, como referi, se encontra no Gulbenkian, e de seguida a âncora desta apresentação, a vida e obra deste arquiteto, destacando os seus principais projetos em Lisboa, mas também nos arredores. Bom, o espólio deste arquiteto foi doado à Gulbenkian pela família do mesmo, em 1989, sendo constituído por cerca de 700 projetos de arquitetura, elaborados entre 1902 e 1974, ano da morte deste arquiteto. Contém cerca de 9.000 desenhos, manuscritos, mais de 200 fotografias, 5 livros, alguns ensaios, inúmeros artigos publicados em revistas e na imprensa diária, constituindo um acervo absolutamente chave para a compreensão, o estudo da arquitetura, da história da arquitetura portuguesa no século XX. Bom, Raulino desenhou igualmente móveis, cerâmica, azulejos, vitrais e tecidos. Ilustrou livros, desenhou cenários, figurinos para teatro, organizou a programação de filmes, recitais, peças de teatro, espetáculos de bailado, concertos. Raulino, membro fundador em 1932 e mais tarde presidente da Academia Nacional de Belas Artes,
em 1967, foi, numa frase, um homem, um eclético homem da cultura e das artes e, seguramente, um dos mais geniais arquitetos portugueses do século passado. Vou dizer isto com muitas aspas, já bocado também estava a falar com o Sr. Professor Vítor Serrão nesse sentido. A maior parte dos arquitetos apenas, reforço, entre aspas, projeta. Bom, o caso de Raulino é um homem que deixou uma vastíssima obra absolutamente fundamental de teorização, mesmo conceptualização da arquitetura, que ainda hoje é uma referência absoluta e, portanto, é exatamente isso que irei procurar demonstrar. Nascido em 1879, em Lisboa, e de facto foi este primeiro aspecto biográfico que me chamou a atenção. Partiu para a Inglaterra com apenas 10 anos, portanto uma criança, ingressando num colégio católico de Windsor. Depois, com 14 anos, esta singularidade ainda mais reforçada com a ida para a Alemanha estudar arquitetura. Bom, em Hannover conheceu o historiador e arquiteto Opt, vou resumir assim, Albrecht Opt, em cujo ateliê vai trabalhar até regressar a Portugal. Bom, esta convivência muito próxima com o arquiteto Opt foi absolutamente decisiva no pensamento e na definição dos princípios que vão nortear o percurso doravante de Raulino. Aliás, Opt, uma fina ironia, era um grande estudioso da arquitetura portuguesa renascentista. A sua tese de doutoramento intitulava-se precisamente A Arte da Constituição do Renascimento em Portugal e, portanto, por via desta formação, por via desta influência, no bom sentido do termo, Raulino absorve um espírito historicista e nacionalista de cariz clássico e descobriu Portugal, à distância, na Alemanha, através exatamente do seu orientador. E, de facto, ele tem uma frase que eu acho de enorme beleza e muito definidora. Ele diz: foi graças a Opt que descobri o grande amor que passei a nutrir pela minha terra. Portanto, uma criança, não é mais do que isso, com 10 anos, depois 14 para a Inglaterra, 14 anos para a Alemanha, e de facto, à distância, na Alemanha, descobre Portugal. Portanto, é de facto um percurso absolutamente singular. Bom, outra influência decisiva foi Thoreau, cujo livro, vou traduzir, portanto, Vida nos Bosques, exalta o valor da vida solitária e meditativa em harmonia com a natureza. Portanto, um conjunto de valores que vão acompanhar Raulino ao longo da sua vida. A natureza que Raulino respeita e procura compreender, e veja-se, vou destacar aqui, numa sequência cronológica, aquelas obras que eu considero absolutamente chave no percurso de Raulino, e nesse sentido é incontornável referir a Casa da Quinta da Comenda, aqui numa foto à esquerda dos anos 40 e uma outra atual, situada numa das mais belas paisagens da Arrábida, sobranceira ao Sado, e de facto resulta numa simbiose quase perfeita entre esta, a Arrábida, e a sua construção. Do proprietário da casa, o conde Ernest Armand, um diplomata francês estabelecido em Lisboa, que surpreendeu Raulino também com um percurso, com um pedido muito singular, que diz a Raulino algo como não quer que Raulino faça um só traço do projeto sem ter gozado, palavras suas, estou a citá-lo, uma noite de luar no sítio onde tencionava fazer a sua casa. Fim de citação. Algo que sabemos que Raulino acolheu com especial agrado. Bom, em cima temos fotos da construção entre 1903 e 1908 e em baixo, pouco posteriores, a família do conde Ernest Armand. E, de facto, eu gosto muito desta imagem, é na contemplação do rio, da serra, portanto, vejam aqui a distribuição do espaço se define, e destacam-se estas duas grandes varandas cobertas pela posição privilegiada, de frente, na primeira linha, para o rio, o Sado.
Outro exemplo absolutamente perfeito da natureza que Raulino exalta e respeita é a Casa do Cipreste, em Sintra, numa propriedade da sua família, que se encontra, de facto, com imagens que vão reforçar o que agora estou a dizer, perfeitamente integrada na paisagem e, de facto, vai de encontro àquelas qualidades materiais, espirituais. Portanto, a casa para Raulino era muito mais do que um espaço para habitar. E aqui a entrada modesta, que também apresentarei num outro exemplo, que não adivinha a qualidade, a excelência do projeto. Bom, quando em 1897, com 18 anos, portanto o Raulino teve 8 anos fora de Portugal, 4 em Inglaterra, outros restantes na Alemanha, quando Raulino regressa a Portugal, trouxe, e volto a citá-lo, o desejo imenso de conhecer a nossa terra. Portanto, de facto, ele tinha passado a adolescência fora de Portugal e, nesse sentido, o Raulino vai viajar bastante por Portugal e estas viagens que faz a par das influências que mencionei, Hopte e Thoreau, foram determinantes para a formação do seu caráter e a atividade que, a partir desta fase da sua vida, vai desenvolver como arquiteto. Bom, ele deixa-nos muitos escritos nesse sentido, as viagens que faz, os passeios por Sintra, portanto, viagens de descoberta até interior, de contacto com a natureza e que, de facto, reforçam aquela ideia de meditação, de propensão para o isolamento. Apaixonou-se de tal forma por Sintra que vai ser aqui que vai construir, como referi, a sua casa, onde vai passar a residir. Ele tinha um ateliê em Lisboa e, nesse sentido, diariamente, ou perto disso, fazia esse percurso. Bom, como podem ver, temos aqui um conjunto de edifícios que se adaptam organicamente ao relevo irregular, portanto, bastante com um declive muito acentuado. Era uma antiga pedreira. Bom, esta casa ainda se encontra na posse da família de Raulino e é considerado, depois também irei desenvolver esta ideia, o expoente máximo da casa portuguesa, onde de facto as teorizações de Raulino nesse sentido foram levadas mais longe. Portanto, organicidade da arquitetura, portanto, é uma ideia muito cara aos arquitetos, portanto, o projeto ser orgânico, ter vida própria, desenvolver-se em vários momentos ao longo do tempo, depois toda esta relação da construção da arquitetura com o jardim envolvente e depois também uma ideia muito cara, absolutamente chave na obra de Raulino, a integração das artes decorativas e aplicadas. Por exemplo, os azulejos foram desenhados por Raulino. Portanto, tudo isto são elementos comuns, imprescindíveis, quando falamos na casa portuguesa. Bom, aqui algumas imagens do interior que evidenciam a forte relação com a paisagem natural, portanto, o interior da casa e o exterior como um prolongamento da mesma, portanto, aqui através de um alpendre que faz essa transição entre o interior e o exterior. Bom, depois aqui outra obra absolutamente chave, incontornável, ainda em Sintra, e também nesta linha que tenho estado a apresentar de integração do edificado na paisagem, aqui a magnífica Casa dos Penedos, também erigida num terreno de grande declive, tal como a casa onde vivia, um projeto, portanto, uma encomenda particular para o financeiro Carlos Ferreira. É, de facto, um verdadeiro peso pesado, são 1.250 metros quadrados de área útil e, de facto, é uma casa que se afirma claramente a partir da vila, quem entra ali na volta do Duche, portanto, pela imponência. Em oposição, tal como na Casa do Cipreste, quando referi aquela entrada modesta, de facto, aqui, veja se eu vou recuar, mas quem passa na estrada
em frente à casa, é isto que vê. Portanto, uma fachada, um alçado principal que não permite antecipar a riqueza, a volumetria do interior da casa, e de facto é uma porta principal distinta, digamos, de ar nobre, mas absolutamente discreto, reservado. Aqui algumas imagens do interior, portanto, neste caso a entrada principal, tem aqui um ambiente de penumbra, escuro, portanto também a presença da água, temos aqui uma fonte de mármore. Depois, na imagem à vossa direita, uma sala que tem, podemos ver, portanto, a imagem da esquerda, que tem o acesso através de uma escada ao piso superior e também ao pátio. Depois, agora sim, à direita, uma sala de estar, portanto, reservada, de intimidade, e de facto o Raulino dizia que a habitação era onde residia uma boa parte da vida espiritual daqueles que lá habitavam, e era onde existia o melhor da nossa vida familiar. Portanto, palavras de Raulino. Bom, muito importantes foram as viagens quando Raulino regressa a Portugal, em 1897, não só por Sintra, mas um pouco por todo o país. Sobretudo as viagens pelo sul de Portugal, com Roque Gameiro, onde se vai interessar sobremaneira pelo mudéjar, o pseudo-mudéjar do Alentejo e do Algarve. Também faz várias viagens a Marrocos e, de facto, é assim que são designadas as chamadas casas marroquinas, que foram construídas, eu vou apresentá-las, são 4, entre 1991 e 1903. A primeira, a Casa Monsalvá, no Monte Estoril, aqui numa foto de 1910, para o seu grande amigo Alexandre Rei Colasso. O terreno e o projeto foram oferecidos pela terceira duquesa Palmela, Dona Maria Holstein. Eu estou a fazer este enquadramento porque, de facto, foram colocados ao seu dispor uma afetação de recursos financeiros que esta habitação metrifica. Bom, e de facto é um projeto, é um edifício de grande envergadura, um daqueles em que seguramente terá levado mais longe as suas concepções ideológicas, e também aqui há um conjunto de referências mudéjares, mesmo marroquinas, que também derivam das origens do músico Alexandre Rei Colasso, que nasceu em Tânger. Bom, aqui uma foto atual, de facto, que evidencia a complexidade no bom sentido do termo, a riqueza, e, portanto, podemos ver aqui, um breve resumo, temos aqui um corpo octogonal, um alpendre, com outros 3, de planta retangular, portanto, uma moradia, uma habitação unifamiliar que se desenvolve em 3 pisos, e depois temos aqui os alçados animados, digamos, com frisos horizontais de tijolos. É uma marca identitária deste projeto. Bom, e depois também aqui outros elementos que conferem alguma modernidade ao mesmo, estes azulejos de arte nova, aqui também, mas por outro lado com marcas do tradicionalismo português, tão caro, tão ao gosto de Raulino. Depois, aqui o alpendre prolonga a sala de refeições para o exterior, é uma marca de Raulino, portanto os projetos desenvolvem-se, insinuam-se para o exterior, portanto o exterior como um prolongamento do interior, portanto valores muito caros a Raulino. São casas que se encontram excepcionalmente bem preservadas. Bom, a segunda casa marroquina, encomendada pelo seu amigo Silva Gomes, outro projeto emblemático, também tal como o anterior, no Monte Estoril, na passagem para o século XX, quando de facto a arquitetura eclética dos primeiros anos dava lugar a pesquisas mais nacionalistas, no fundo, a abrir caminho para aquilo que viria a ser a casa portuguesa. Bom, temos aqui algumas singularidades, estes arcos, estas arcadas, estes arcos de ferradura, não é? Depois ali definidos por ladrilhos,
que no fundo conferem também um toque não só refinado, mas também exótico, requintado. E depois esta grande varanda, ali com azulejos de pendor neomudéjar, que depois é sustentada por um grande arco ogival, também singular na obra de Raulino. Bom, a terceira casa marroquina amplamente conhecida, portanto, Santa Maria, junto ao Forte e ao Farol com o mesmo nome, em Cascais, encomendada por Jorge O'Neill, a Raulino, em 1902, para a sua filha Teresa com TH. Em 1917 foi adquirida pelo irmão de Raulino. Depois, nos finais dos anos 20, ficou na posse da família Espírito Santo e, finalmente, em 2004, foi adquirida pela Câmara Municipal de Lisboa, de Cascais, que ainda mantém a sua posse. Bom, uma foto atual desta extraordinária casa. E, de facto, aqui, esta imagem eu gosto particularmente porque define o espírito da casa, portanto, insinua-se, apresenta-se ao mar, portanto, é uma vivência de frente para o mar, para desfrutar do mesmo. Ali alguns jardins também muito bonitos, um conjunto de escadas, e, de facto, é um projeto verdadeiramente orgânico, portanto, desenvolveu-se em vários momentos, de 1914, em 1918, o Sr. Professor Vítor Serrão também tem trabalhos nesse sentido, estudou esta casa, e, de facto, ali uma brevíssima comparação, portanto, com a fachada inicial do projeto, do início do século. Ainda podemos ver, comparando com a imagem de baixo, não tem aquele terraço alpendrado, depois também o prolongamento para sul, para norte, também o próprio crescimento em altura, portanto, uma verdadeira obra que se desenvolveu em vários momentos. Bom, aqui também é incontornável referir o interior, na ampliação de 1918, os painéis de azulejo do final do século XVII, de António de Oliveira Bernardes. E depois este teto de madeira, pintado a óleo, está atribuído ao mesmo autor, portanto, que por sua vez veio de uma antiga capela da Quinta da Ramada, em Ferielas. Finalmente, a quarta casa marroquina, a Vila Tanger, também em Cascais, uma das que melhor reflete seguramente as pesquisas que nesta altura Raulino desenvolvia em torno do ideal, da sua procura do que era a casa portuguesa. Portanto, podemos ver um edifício de 3 pisos, vários corpos, destaca-se ali aquele corpo octogonal que já tínhamos visto noutros projetos, que correspondia originalmente ao alpendre. Depois temos ali algumas bandas de azulejos polícromos, um padrão geométrico, portanto, são estes os principais aspectos que se destacam, mas procurando já aqui algumas sínteses, estes 4 projetos de facto marcam claramente uma influência alentejana, marroquina, portanto, todo aquele jogo tão caro de luz, sombra, interior, exterior, portanto, no fundo, uma arquitetura de configuração mediterrânica virada para o sol, para desfrutar do mesmo. Depois, eu referi, de facto, a importância decisiva que as viagens em Portugal e sobretudo em Marrocos, tiveram para o Raulino, mas também o seu círculo de amigos. Ele, de facto, tinha um conjunto de notáveis pessoas muito próximas, portanto, nomes maiores da cultura, uma parte significativa dos quais eram seus clientes, portanto, para lá de amigos, Afonso Lopes Vieira, Alexandre Rei Colasso, que já referi, Alfredo Ben Saúde, Almada Negreiros, António Arroio, António Sérgio. Podemos ver aqui a sua casa, projetada por Raulino,
mas que se encontra profundamente descaracterizada, foi intervencionada em 1984, portanto, poucas semelhanças de facto tem com o projeto original. Também Columbano Bordal Pinheiro, Dom José de Pessanha, Fialho de Almeida, Eduardo Malta, Jaime Batalha Reis, Jorge Colasso e o mencionado, já tinha aludido ao mesmo, Jorge O'Neill, para quem também projetou a Torre de São Patrício em Cascais. Aqui também é naturalmente incontornável, e a proximidade é evidente, José Relvas, para quem desenhou a Casa dos Patudos, em Alpiarça, mas também nesta lista de notáveis seus amigos, muitos dos quais reforço seus clientes, Rafael Bordal Pinheiro, Reinaldo Santos e também Roque Gamay, penso que é o próximo projeto, exato, aqui situado na Amadora. Não é um projeto seu, mas foi responsável pela ampliação do mesmo em 1901. Bom, ainda no âmbito do projeto público, e refiro apenas o edificado, portanto estou a falar na arquitetura projetada, da arquitetura projetada. Sabemos que a obra do arquiteto muitas vezes também passa por projetos que não passam disso mesmo, do papel, mas destaco a construção do primeiro jardim-escola João de Deus, em Campo de Ourique. Depois, o primeiro foi construído em Coimbra, em 1911, sendo que até 1957 foram erguidos por todo o país, de norte a sul, mais 11 edifícios, sempre com um projeto, todos diferentes, mas sempre com projetos oferecidos por Raulino, de acordo com as orientações pedagógicas de João de Deus Ramos. Aqui o interior do Jardim Escola João de Deus, em Lisboa. Aqui é um projeto também singular, quase contra a natura, no percurso de Raulino, o Cineteatro Tivoli. Portanto, foi um pedido, uma encomenda de Frederico Lima Maia, que de facto, vou apresentar algumas imagens também nesse sentido, do interior, que se caracteriza pelo luxo, pelo requinte. É um projeto que tem um simbolismo acrescido no percurso raulino, em função não das suas características arquitetónicas, até porque se desviam claramente do ideário de Raulino, mas pelo facto de ter permitido a atribuição, em 1926, Raulino contava já com 47 anos do diploma de arquiteto. Portanto, apenas obteve o mesmo já numa fase, não digo avançada quando comparada com os seus pares. É um edifício de desenho clássico, portanto, nada tem que ver com as preocupações nacionalistas de Raulino nesta altura, mas que de facto corresponde ao gosto imperativo do proprietário. Portanto, naturalmente, esta é uma característica que define o percurso de qualquer arquiteto. Naturalmente, quem encomenda a obra tem um determinado gosto que quer ver refletido nos seus projetos. Portanto, aqui, como todos os outros, a maior parte vai nesse sentido. Aqui sim, cá está o interior, portanto, uma capacidade de 1114, que é esse o número de espectadores. Era a maior sala de Lisboa à época. Em 1940, é incontornável, eu gosto muito deste projeto, o Pavilhão do Brasil, na Exposição do Mundo Português. Portanto, temos aqui uma estilização simbólica dos coqueiros, não é? Como fustes. Depois temos aqui um teto rendilhado. Eu acho que é de inegável qualidade, grande simbolismo. Pelo contrário, esta é a primeira grande desilusão de Raulino, o monumento ao infante Dom Henrique, para Sagres. Portanto, por duas vezes, em 1933 e 38, foi submetido a concurso e recusado. É o projeto preferido de Raulino, feito em parceria com o escultor
António Duarte, mas que de facto à época obteve pouquíssimo reconhecimento, mas que José Augusto de França refere-se a ele como o monumento-chave da arte nacional da primeira metade do século XX. Portanto, temos aqui um monumento feito de sugestões navais, guerreiras, até místicas, e que de facto remete para a transição da Idade Média, para a Idade Moderna, e Raulino deixa-nos escritos nesse sentido. Portanto, foi de facto um rude golpe, uma desilusão profunda até pelo empenho, pela alma que colocou neste projeto, e de facto aqui inicia-se também uma fase nesse sentido, portanto um profundo desencanto em relação à mentalidade dos portugueses, aliás, que desenvolve profundamente em artigos na imprensa diária. Este desencanto de Raulino em relação à arquitetura, aliás, em 1955, ele declara ousadamente a morte da arquitetura e, portanto, ele desenvolve este conjunto de obras, como eu referi. Raulino, para além de projetar, escreve bastante, publica muitas obras e, portanto, até numa atitude quase moralizante, mas que Irene Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito, diz que define a sua postura num resmungar teimoso de quem se empenhava em remar contra a maré, portanto, contra a evolução do tempo. No fundo, como Raulino diz, portanto, ele representa esta atitude moralizante, crítica da arquitetura e dos portugueses em geral, portanto, um forte anseio, palavras suas, para regressar e restabelecer a perdida harmonia. Portanto, a tradição, portanto, tudo isto tem que ser enquadrado no grande debate da época, a controversa campanha da Casa Portuguesa, e de facto é neste contexto ético, estético e pedagógico que se enquadra a publicação destas obras entre 1918 e 1937, portanto, em que predomina claramente uma leitura historicista. Aqui, portanto, o ideal da Casa Portuguesa, portanto, é uma ideia forte que deve ser entendida no contexto da época, portanto, a crise de identidade nacional do final do século XX, as manifestações nacionalistas, a geração de 90, portanto, não existia, só isto daria para fazer várias apresentações, portanto, o ideal da Casa Portuguesa, não existia um consenso sobre qual o estilo a adotar, mas, portanto, no fundo vai de encontro a um anseio de Raulino, a um romantismo tardio, e que eu gosto muito desta frase de Raulino, que se traduziria no retorno à harmonia perdida da paisagem das cidades de Portugal, o desejo de restabelecer o decoro, pelo menos nas aparências, que deve ter o cenário da nossa vida. Bom, trata-se de um programa, portanto, tem aqui uma forte dimensão poética, portanto, a procura de uma arquitetura idílica, perdida, um espírito português de habitar, que de facto José Augusto de França remata, portanto, a lapidar uma concepção saudosista da história. E de facto, em resposta, Raulino batia-se muito pela defesa da arquitetura nacional em relação aos estrangeirismos, já que Raulino era um forte crítico da arquitetura, e aqui volto a citá-lo, que desconhece fronteiras e latitudes e que despreza até a diferenciação dos destinos. Portanto, dito de outra forma, para Raulino, a arquitetura deveria ser definidora da essência da natureza de cada povo. Portanto, ele desprezava esta arquitetura que desconhecia latitudes, portanto, podia estar em Portugal, podia estar em qualquer outro país. Raulino sistematiza na Casa Portuguesa, nas suas palavras, como aqui está, pormenores que
ficaram para sempre integrados na construção típica do país. Processos que a gente se habituou a encarar como correntes e imelhoráveis, portanto não podem ser melhorados. E de facto, esta imagem, este projeto, vemos aqui os beirais, os alpendres, a pedra de cantaria, sobretudo nos vãos, portanto o azulejo, a casa caiada a branco, a cor, portanto tudo isto são para Raulino elementos fundamentais, estou a citá-lo, da casa portuguesa que se mantêm independentemente da sucessão de estilos. São manifestações de bom gosto, de bom senso e de honestidade na construção de casas anónimas, sem pretensões, probas, usuais, cheias de naturalidade, belamente sólidas e escorreitas, que formam os arruamentos de há cerca de 100 anos na maioria das nossas cidades. A campanha da Casa Portuguesa gerou as maiores das paixões, portanto, teve leituras absolutamente distintas, contraditórias mesmo. Por um lado, recebeu, natural acolhimento, os louvores dos apoiantes de Raulino, que a valorizam, aqueles valores, a hospitalidade, o acolhimento, a privacidade, a intimidade, mesmo a ética do habitar, mas também a modéstia e a simplicidade e, na verdade, são estes valores que, de certa forma, também contribuíram para que fosse associado, não por ele, mas na leitura que é feita, o programa de Raulino à ideologia do Estado Novo, que eu depois já vou desconstruir esta ideia. Bom, depois, noutro sentido, há uma enorme contestação àqueles que consideram ser impossível encontrar um paradigma tipológico, portanto, único para a Casa Portuguesa. Ou seja, a questão estava desde logo mal colocada porque não havia uma única Casa Portuguesa. Bom, e depois, também, eu não resisto, de facto, peço desculpa, a citar profusamente Raulino, porque, de facto, ele deixou-nos muitos testemunhos nesse sentido. Para grande frustração sua, ele criticava a apropriação amadora que é feita da campanha da Casa Portuguesa, a qual originava, nas suas palavras, vou citá-lo, tal chuvada de beira-linhos, azulejos, pilares e alpendroides, que ainda hoje perdura a maré de arrebiques inúteis, subvertendo toda a boa intenção e que, por isso, ameaça não passar de um devaneio literário. Acrescenta que, a pouco e pouco, se enraizou no ânimo da gente a convicção de que a Casa Portuguesa, afinal, é um edifício que se ajunta por capricho ou predileção de algum senhor uma série de brincos de género mencionado. Portanto, não são, pois, pormenores desta ordem que conferem caráter a qualquer obra de arquitetura. Portanto, procurando aqui outra síntese, Raulino é muito crítico da apropriação amadora, palavras suas, que é feita da Casa Portuguesa, portanto, subvertendo totalmente a forma como ele tinha colocado esta questão. Bom, o debate em torno da campanha da Casa Portuguesa, ou seja, os ideais que Raulino representa, tem aqui a sua mais importante manifestação em 1970, numa grande exposição retrospectiva. Raulino falece 4 anos depois, portanto, da sua obra na Gulbenkian, foi inaugurada pelo presidente Américo Tomás, também demonstrativa do apreço oficial pela obra deste arquiteto. De facto, esta campanha da Casa, esta exposição de 1970, retrospectiva, portanto, uma exposição de carreira, de final de carreira, é muito contestada na imprensa por movimentos de arquitetos que se insurgem de forma absolutamente apaixonada contra a homenagem
à obra de Raulino. Portanto, aqui veja, já estamos no definhar, e ainda bem, do Estado Novo, finalmente. Bom, mas no fundo, exatamente é essa associação que eu não resisto de fazer, que me parece absolutamente razoável, esta atitude crítica para com esta exposição de 1970, no fundo, não deixa de ser representativa da contestação ao próprio regime, que foi absolutamente injusta para Raulino, que se considerava apolítico, portanto, mas estava vista por muitos, inevitavelmente, como comprometido, Raulino, com esse regime. Mas, de facto, na sua relação, digamos, relação entre aspas, com o regime político do Estado Novo, verificamos que Raulino, apenas com 68 anos, portanto já numa fase avançada da sua carreira, em 1947 é que vê reconhecido como o cargo de diretor dos monumentos nacionais o seu valor profissional. Portanto, há a haver um reconhecimento do regime, do Estado Novo, ao percurso, à vida e obra de Raulino. Ele, de facto, aconteceu numa fase já terminal da sua carreira. Bom, mas aqui, de facto, esta é a parte que eu considero chave. Na imprensa destacam-se os comentários de António Quadros e José Augusto de França, que eu acho que são absolutamente lapidares. António Quadros considera impor-se, e passo a citar, há muito fazer justiça a uma das obras mais coerentes e esteticamente valiosas da arquitetura nacional do nosso século. E depois o segundo, José Augusto de França, salienta o caráter de estudo da exposição, desvanecendo a intenção de homenagem da mesma, referindo que a homenagem é coisa que se presta a quem dela precisa, por razões de carreira, de influências ou de sentimentalismos. Não a um homem como Raulino, com a obra que tem, e o significado que essa obra cabe, no quadro social português. Vou terminar aqui com algumas considerações. Bom, de facto, Raulino foi um arquiteto permite inúmeras leituras, simultaneamente inovador, tradicionalista, polémico, profundamente admirado por uns, seguramente incompreendido por outros, mas um dos mais extraordinários arquitetos portugueses do século passado, responsável pela imagem da Casa Portuguesa. Bom, veja-se, ele passou a infância em Lisboa, a adolescência num colégio católico em Inglaterra, a juventude na Alemanha, a estudar artes decorativas e a trabalhar no ateliê do arquiteto Opte. Portanto, estas 3 épocas de formação constituíram uma rara convergência de informações e de influências, que confesso foi exatamente isso que me chamou a atenção em Raulino. Não há mais nenhum arquiteto, antes e depois, até à atualidade, que tenha este percurso absolutamente singular, e eu entendo que na sequência dos projetos que aqui destaquei nesta apresentação, portanto, no fundo foi uma retrospectiva das obras-chave, se há aspecto a enaltecer no seu entendimento sobre a Casa Portuguesa, isso tem que ver com, tal como o seu percurso, o seu projetual, é sem dúvida a importância que dá ao projeto doméstico, ao projeto de interiores, onde encontramos, na minha opinião, a essência criativa de Raulino, muito para além do exterior, portanto, da fachada, da zona pública dos edifícios. Daqui resulta como, aqui está, Raulino assume a planta como condição primordial da casa, recomendando que seja planeada em boa conformidade com a vida dos moradores. E depois temos aqui esta citação, portanto, Raulino diz que não há nada de mais agradável numa casa que, passa a citar-se, adivinhar-se pelo exterior, e vemos que, de facto, o exterior era muitas vezes comedido, tímido, não deixando antever a riqueza do interior, mas dizia perceber-se pelo interior que ela foi feita à medida das ideias sensatas do seu dono,
para melhor satisfação nos seus deveres e para maior alegria nos seus ócios. A casa é objeto sagrado, espaço de intimidade e de encontro, abrigo do corpo contra as intempéries que o fustigam e refúgio para o espírito após a luta diária que o assola. E neste sentido, a atitude inovadora de equacionar o projeto de dentro para fora, sendo fora um prolongamento do primeiro, revela de facto algo muito mais profundo que uma simples metodologia. No fundo, e estou mesmo a terminar, estamos na presença de um homem absolutamente apaixonado, com um amor profundo pela pátria, que recriou de forma incessante e depois bastante preocupado, vou citá-lo, com a desorientação do gosto nacional e com a desastrosa queda do barbarismo de construções que deslustram a maioria das localidades portuguesas. Portanto, no fundo era esta no seu entendimento, a principal ameaça à arquitetura portuguesa no início do século XX, ou seja, no fundo quase, não sei se o termo é correto, a sua desnacionalização. Portanto, a tudo isto, Raulino contrapõe uma procura idílica, portanto, é um ideal, uma identidade nacional, o portuguesismo na arquitetura, como ele próprio sintetiza, é o autor da imagem da casa portuguesa, o seu ideal de habitação, e, portanto, no fundo era esse o seu objetivo maior, a preocupação em criar uma arquitetura integrada na paisagem, ancorada, firme, portanto, num tempo, num espaço mítico que já não existe na sua época. Bom, muito obrigado pela vossa presença, pela atenção. Muito obrigado.